Fala galera, beleza? Sou o professor Theo e se você quer aprender física, você está no lugar certo. Aqui eu preparei duas questões para discutir um pouco sobre as leis de Newton, a aplicação das leis de Newton, né? Isso aqui vai me assessorar porque amanhã eu vou dar uma aula para o Barro Branco e eles precisam desse assunto, tá no edital deles, que são as leis de Newton. Tá legal? Mas embora tá voltado mais para o Barro Branco, se você é um aluno da SpaceX, da AFA ou mesmo dos vestibulares tradicionais e você está começando o estudo da dinâmica das leis de Newton, também pode ser útil para você. Se você é um aluno mais avançado, a questão é bastante simples, então não serve para você. Tá legal? Mas sem mais delongas, vamos para a questão. É isso aí, galera. Aplicação das leis de Newton, duas questõezinhas, só que são duas questões simples. Tá? Então se você é um aluno avançado, não serve para você. Bora dar uma lidinha aqui. A figura a seguir mostra dois blocos, A de 2 kg e B de 3 kg, presos um ao outro por um fio ideal. Os blocos sobem verticalmente acelerados por uma força vertical F de módulo igual a 60 newtons. É disso aqui que ele está falando para a gente. Você tem dois blocos, o A tem 2 kg de massa, o B 3 kg de massa, é aplicada uma força F sobre o bloco A, o A está interligado ao B por um fio, por uma corda, tá ok? Vamos lá, o que ele quer da gente? Ele avisa que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele diz, o módulo das forças que os blocos estão exercendo um sobre o outro é de... Gente, aqui, essa questão caiu para o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Tá legal? É uma questão que, se dependesse de mim, teria sido anulada, mas eles dão a resposta como alternativa D, 36 newton. Eu vou fazer aqui para vocês e discutir. E por que eu acho que deveria ter sido anulado? Quando a gente vai aprender as leis de Newton, a gente precisa aprender o conceito de força. Força é uma interação, né? É uma interação de A em B, de B em A. Interação entre dois corpos. Para haver essa interação, só existem duas possibilidades. Uma das possibilidades, ou os corpos estão em contato, esta é uma força de contato, A age sobre B, B age sobre A, força de contato. E uma outra possibilidade é a força de campo. Força de campo. Quais seriam as forças de campo? Força de campo gravitacional, por exemplo, a Terra atrai a Lua atrai a Terra, sem ter contato. Porque a gente diz que existe algo que preenche o espaço entre a Terra e a Lua, que é o nosso campo gravitacional. Então a força é de natureza gravitacional, é uma força de campo. Tá? Mas para ver A e B, por exemplo, aqui, para ver força de campo entre eles, gravitacional, ela só seria interessante, essa força, só seria uma força que a gente poderia levar em consideração se essas massas fossem muito maiores. As massas são muito pequenas, essas forças de campo são insignificante no caso do campo gravitacional. Os corpos podiam estar interagindo por campo magnético, mas o texto não diz nada, né? O A e o B não são dois magnetos que estão atraindo um ao outro, então também não é um magneto. Esses corpos poderiam estar sendo eletrizados e poderia ter interação entre eles de natureza elétrica, não tem. Então, A e B não interagem. Então, se eles não interagem, a força que A faz em B e B faz em A seria 0 newtons. Mas a prova, a banca dá como 36. Então a gente fica na mão desse pessoal. Eu vou chegar nos 36. Porque o que ele está pedindo, na verdade, é que A age sobre B através de uma corda. O que ele quer, então, é a força de tração na corda. Né? A corda tracionada, A puxa através da corda do corpo B, então quem puxa o B é a corda, e A é puxado para baixo pelo corpo B via corda. Então eles trocam força via corda. Então o que o cara quer aqui de verdade é a tração. Ele não deveria ter posto essa alternativa de 0 newton, porque aí não gerava essa confusão. Tá legal? Mas vamos fazer então, vamos ver como é que o bloco A interage com esse bloco B através da corda. Aliás, como ele interage? Não, eles não interagem, eles não têm contato e entre eles não existe um campo que possa permitir a interação entre eles. Então vamos considerar a força que eles trocam através da corda, que é a tração na corda. Tá? Como é que eu começo esse tipo de exercício? Olha lá, marcando as forças, sempre assim. Você vai cansar de me ouvir falar, se você já foi aluno meu ou é aluno meu,
tá? Ou está assistindo as minhas aulas, eu falar que tem que marcar as forças. Força não é interação? Ó, esse bloco A interage com o planeta Terra através de campo. A gente não precisa estar em contato com o planeta Terra. Que campo é esse? É o campo de natureza gravitacional, que gera uma força que a gente chama de peso. Então o A é puxado para baixo por uma força, peso. E ele também é puxado para baixo por uma corda, tá? E a gente chama essa força de tração. É isso que eu vou calcular. O A está sendo puxado para baixo pela corda, esta é a força de tração. Tá legal? Então no corpo A tem uma força F para cima, tem o peso de A que puxa para baixo, não existe peso puxando para cima, é óbvio, né? A tração também puxa para baixo, corda só puxa, nunca empurra, não empurro nada com uma corda. Aí eu passo a marcar as forças no corpo B. Olha lá, já marquei aqui. Esse vetorzinho para baixo é o peso do corpo B, interação do corpo B com a Terra, com o planeta. Esse corpo B também interage com a corda, é a mesma corda e a mesma tração. É a tração com que a corda puxa o B para cima e essa mesma tração é a corda puxando o A para baixo. Então em A ela age para baixo, em B ela age para cima. Tá ok? E nós vamos calcular essa tração, respondendo a ele a força que A faz em B e B faz em A. Mas, repito, eu discordo. A força que A faz em B é zero e que B faz em A é zero. Mas vamos agradar aqui a banco examinador. Ele quer que chegue nos 36. Então, o primeiro passo de toda questão desse tipo é marcar as forças. Elas foram marcadas. A partir do momento que as forças foram marcadas, eu preciso escrever a equação, que são as leis de Newton, né? A equação da lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, também conhecida como segunda lei de Newton. Então, gente, é esse método que você tem que pegar. Primeiro marca as forças, entendendo que força é interação, tá? Marcou as forças, se não souber marcar as forças não tem jeito, galera, não sai o exercício. Marcou as forças? Marquei. Agora que você marcou as forças, escreve a equação. Que equação? Segunda lei de Newton. A resultante que em um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Eu tenho dois corpos, eu tenho que escrever essa equação duas vezes, ajeitada duas vezes. Uma para o bloco A, outra para o bloco B. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, para o bloco A. Como o sistema acelera para cima, essa força aqui está ajudando o corpo a subir, está acelerando. E no corpo A, o peso de A oferece resistência, está contrário, e a tração também contrário. Então se eu pegar a força F e subtrair essas duas forças, tá? Dá uma resultante para cima, porque ela tem que ser maior para que o sistema acelere para cima. Então, ó, F menos o peso de A menos a tração é a força resultante no corpo A. E de acordo com Newton, com o princípio fundamental da dinâmica, isto é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Para o vídeo faz duas coisinhas. Primeiro, curte esse vídeo, não custa nada. Se inscreva no canal, você não paga nada, você me ajuda, eu te ajudo. Então faz isso para mim. E agora aproveita e faz outra coisinha. Tenta escrever uma equação agora pensando no corpo B. Eu escrevi a equação pensando no corpo A. Como é que fica essa equação para o corpo B? Parou o vídeo? Fez? Escreveu a equação? Vamos ver se você acertou? O corpo B acelera para cima junto com o sistema, é claro. Tá? Tá lá no texto, o sistema é acelerado para cima. A tração no corpo B é a que acelera ele. E o peso oferece resistência. Então, se eu somar o vetor T com o vetor P, somar esses vetores, como eles têm sentidos opostos, vira uma subtração, né? Então fica que a tração que puxa para cima menos o peso, a tração tem que ser maior. Isso dá uma resultante para cima, T menos PB é a resultante, é a força resultante no corpo B, e isso é igual à massa de B vezes a aceleração. Ok? Escrevi as duas equações, um jeito legal de fazer isso agora é somar essas equações. Soma tudo que está do lado esquerdo do sinal de igual, tudo que está do lado direito do sinal de igual. Quando eu somar aqui F com menos PA, com menos T, com mais T, com menos PB, você viu que aparece menos T e mais T, que são as trações na corda. Elas vão desaparecer. F menos PA menos PB e menos T mais T sumiu nessa soma. Se eu somar tudo do lado de cá, MA vezes A mais MB vezes A, como esse A é um fator comum, eu ponho em evidência.
basta somar as massas, ok? Com isso eu sou capaz de calcular a aceleração do sistema. Professor, tinha um jeito mais fácil de fazer essa aceleração? A aceleração, sim. Eu poderia chegar nessa equação direto, sabendo que F é a força que acelera para cima, os dois pesos oferecem resistência, então a diferença vai dar uma resultante para cima, e isso acelera todo o sistema com a mesma aceleração. Dava para ir direto, mas fazendo assim você também não erra. Vamos lembrar que peso não é massa vezes gravidade. Então o peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Vamos lembrar que o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. O resto está tudo igual. Aí você põe números, né? Ele deu a força como 60, a massa de A é 2, a gravidade é 10, ok? A massa de B é 3, a gravidade é 10, a massa de A é 2 e a de B é 3. A única coisa que eu não tenho é a aceleração do sistema. Se você fizer a continha aí, tudo do lado esquerdo está dando 10, tudo do lado direito está dando 5 vezes A. Então fica claro aí que você achou a aceleração. A sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas professor, foi isso que ele pediu? Não, não foi isso que ele pediu. O que ele pediu é como que A e B estão se comunicando ali, né, através da corda, assim que eu estou entendendo a pergunta, que é a tração. Então eu vou pegar esta aceleração e jogar nesta equação aqui, a segunda, pode ser a de cima, mas a de baixo está mais fácil. Jogar nesta equação o valor da aceleração e calcular a tração na corda. A tração que puxa o A para baixo, que é o mesmo valor que puxa o B para cima. Tá? Então se eu jogar lá na equação que a gente tem o valor da aceleração, a equação fica assim. T menos PB é mB vezes A, só copiei, coloquei número, T é igual... A massa de B é 3, a gravidade é 10. Já vimos que o peso de B é 30. A massa de B é 3 e o A nós calculamos, vale 2. Está aqui. Aqui está dando 6, 3 vezes 2, 6. Passa o 30 somando e você tem a tração de 36 newtons, que está lá na nossa alternativa D. Lembra que eu tenho uma crítica a essa questão. Como é que A e B interagem? Eles não interagem. A interage com a corda e a corda em A. Para ter interação, o que a gente aprende na física clássica é que força é uma interação, então requer contato ou campo. A e B não tem nenhum campo que possa fazer com que A interaja com B e eles também não estão em contato, tá legal? Então o que eu estou calculando aqui é a tração, mas satisfaz a pergunta lá da questão. Veja que a gente fica na mão desses caras. Veja que às vezes por você saber mais, a questão fica mais difícil, né? Tranquilo? E vou fazer mais uma questão aqui introdutória, são questões introdutórias para quem está começando com a segunda lei de Newton. Tá? Que é uma questão, agora sim, caiu no Barro Branco, numa prova do Barro Branco algum tempo atrás, que eu estou bolando, eu estou resolvendo essas questões pensando exatamente neste público. Então vamos lá. Em acidentes de automóveis, inúmeras lesões graves e mortes são evitadas devido ao uso, por parte dos condutores e passageiros, do cinto de segurança. A atuação do cinto de segurança está relacionada com a primeira lei de Newton, segundo a qual ele só queria que você soubesse a primeira lei de Newton. Então aqui, ele está dizendo um monte de verdades aí, mas o cinto de segurança está relacionado com a primeira lei de Newton, que tem um nome chamado princípio da inércia, né? O nome correto da lei é princípio da inércia e a gente chama de primeira lei de Newton. Então vamos ver as alternativas como é que estão, tá? Então vamos lá. A primeira lei de Newton diz o seguinte: todo objeto, quando livre da ação de força, tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É isso, galera, é a alternativa A. Um corpo livre da ação de força tem duas possibilidades. Tá lá no meu vídeo, eu vou colocar aqui para vocês no final, para vocês ver a aula. Se você está com dificuldade nisso, você precisa ver a aula das leis de Newton, não sair fazendo exercício, não adianta. Sem conhecer, né, o conteúdo, sem conhecer a parte teórica, você não vai conseguir fazer. Tá? Eu vou deixar aqui para você. Mas o que diz a primeira lei de Newton é isso. Existem duas formas de equilíbrio, em duas situações que eu estou em equilíbrio, que é a situação onde eu estou em repouso, e aí eu estou livre da ação de força, ou melhor dizendo, a força resultante é zero. A outra situação
é quando o corpo está em movimento com velocidade constante, ele está livre da ação de força. E essas duas situações é que a gente quer ficar. A massa, a matéria, ela oferece resistência a isso. Se eu estou em repouso, quando o carro sai, eu me sinto como se fosse jogado para trás. Porque na verdade eu não quero ir, eu ofereço resistência, a massa oferece resistência. E em compensação, quando eu estou em movimento e o carro freia, eu quero manter o movimento, eu não quero parar. Tá? Por isso existe o cinto de segurança para me deixar solidário ao carro e ficar quando o carro freia junto com ele. Caso contrário, eu vou ser lançado à frente. Lançado não, eu vou manter o meu estado de movimento por inércia. Tá? Mas eu vou ler as outras alternativas, só curiosidade. A B diz o seguinte: o peso de um objeto é igual ao valor de sua massa multiplicada pela aceleração gravitacional. Isso é verdade, mas isso não é a primeira lei de Newton e isso não tem a ver com o cinto de segurança. A C. Sempre que um objeto A exerce força em um objeto B, este exerce em A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Isso é verdade, mas não tem a ver com a primeira lei de Newton, com a lei da inércia. O que é isso? É o princípio da ação e reação. É exatamente o que? A terceira lei de Newton. D. A energia mecânica de um sistema físico se conserva durante as colisões. Em algumas situações isso pode realmente acontecer, mas isso não é a primeira lei de Newton, não tem a ver com o cinto de segurança. E aí, a quantidade de movimento de um sistema físico se conserva durante as colisões, tá? Isto é verdade em algumas situações também, mas não é a primeira lei de Newton, isso não justifica o uso do cinto de segurança aqui, tá ok? Bom, galera, então é isso, espero que você tenha entendido. Entra aí, curte, compartilha, comente, faça perguntas, sugere questões, tá? O foco aqui foi barro branco, mas se você está começando a estudar AFA, SpaceX ou mesmo os concursos mais tradicionais, vestibulares mais tradicionais, são questões introdutórias que servem para você também aprender as leis de Newton. Valeu? Foi um prazer, a gente se vê na próxima. Até mais!